Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma noite aqui para celebrar o nosso Deus. E é um dia muito especial porque nós vamos relembrar um memorial que o nosso Senhor fez. Nós vamos relembrar a Santa Ceia, enfim. É um momento muito especial para todos nós como cristãos, porque não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas nós devemos lembrar esse sacrifício de amor que foi feito por cada um de nós, mesmo sem merecermos absolutamente nada. E o Senhor colocou uma palavra para estar trazendo para vocês nessa noite. Essa palavra eu compartilhei há uns dias atrás com algumas esposas de pastores e eu queria trazer para vocês nessa noite, porque o Senhor falou muito ao meu coração, falou muito ao coração dessas minhas irmãs, e eu creio que o Senhor falará também ao coração de vocês. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 16 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós estamos passando por um período muito conturbado ultimamente, em que muitas vezes a gente não enxerga saída, falando em questão do que tem acontecido, enfim. Nós temos visto muitas pessoas diariamente discutindo, tem havido muita falta de concordância entre as pessoas, a corrupção cada vez mais tem sido exposta de inúmeras formas, pelas mídias sociais, enfim, inúmeras formas que a gente pode ver o que estava em oculto tem vindo à tona. E o que eu percebo é que um sentimento de abandono muitas vezes tem sido gerado no coração da nossa nação. Um sentimento de abandono no sentido de que não tem um governo, não tem uma pessoa que de repente possa nos auxiliar em um momento em que nós estamos vivendo tão complicado. E fazendo um paralelo com esse texto que eu acabei de ler com vocês, falando sobre o versículo 4, ao ler esses versículos, eu imagino a ocasião que levou Paulo a descrever esse sentimento que foram palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo em sua vida. Todo o ministério dele foi gerado e movido pelo Espírito e não por vontade própria. E a palavra também, no capítulo 4, faz menção sobre o Deus daquele século ter cegado a mente daquele povo. E mesmo esse versículo tendo sido escrito há muito tempo atrás, de certa forma ele é atual também, porque nós temos visto quanto muitas pessoas têm agido de forma cega, onde depositam a confiança em pessoas, em familiares ou até mesmo em si próprio, e tem deixado que essa cegueira muitas vezes não permita que elas se tornem totalmente confiantes ao Senhor. E é nele que a nossa confiança, a nossa vida inteira deve estar pautada. Inclusive o nosso ministério, a nossa vida também deve ser movida pelo nosso Deus e não pelas nossas próprias vontades. Assim como Paulo permitiu que o ministério dele fosse totalmente fluido pelo Senhor na vida dele, nós também devemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas. O período é de caos, é sombrio, muitas vezes traz muitas incertezas, porém o Senhor, Ele sempre tem a resposta certa que nós precisamos. Nada fugiu do controle dele. Ele tem toda soberania, toda onisciência e toda onipotência. Então é nele que nós devemos sempre olhar. E portanto, mesmo passando por todas essas tribulações, estando perplexos, com tudo vindo à tona, um tempo onde muitos têm se esfriado devido a esse isolamento social, todas as provações são para nos fortalecer. E a glória do Senhor se manifesta em nós quando nós temos o nosso coração completamente quebrantado. E aí, quando nós temos esse coração quebrantado, nós conseguimos suportar todas essas adversidades, tendo a certeza que a vitória virá, em nome de Jesus. Nós não devemos desfalecer, porque o Senhor já tem nos fortalecido, nós temos provado a bondade e misericórdia dEle dia após dia sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nesse período você continue abrindo o seu coração, permitindo que o Senhor fale com você, reflita quais são as coisas que você tem feito. Hoje é um dia de ceia, é um dia especial, é um dia que nós
nos examinamos para ver quais são as áreas que nós temos falhado, quais são as áreas que nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a melhorar, nos conserte, enfim. Então, que nesse período também, que nós temos tido essa oportunidade de estar dentro das nossas próprias casas, com muito tempo para nos autoanalisar, que nós venhamos pontuar quais são as coisas que o Senhor precisa melhorar nas nossas vidas. E que você nunca perca a esperança no nosso Deus, mesmo em tempos tão difíceis. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos para estar orando comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero te agradecer por mais um culto. Senhor, nós queremos entregar tudo que vai acontecer aqui diante do seu altar, ó Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós não queremos fazer nada aqui que seja pela nossa vontade, por aquilo que nós achamos que é melhor, mas nós queremos ser movidos pelo Senhor, ó Deus, assim como nós aprendemos aqui nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa olhar, ó Deus, o mais profundo do nosso coração nesse momento, trazer à memória as coisas que nós precisamos entregar para o Senhor, as coisas que nós muitas vezes temos retido em nossos corações, mas que nós precisamos, ó Deus, confessar ao Senhor para continuar na nossa caminhada, Pai, de santificação. Pai, todos os dias, ó Deus, revendo quais são as nossas atitudes. Nós não queremos, ó Deus, simplesmente voltar as nossas forças para nós, para pessoas ou para as nossas famílias, mas nós queremos voltar as nossas forças, ó Deus, as nossas confianças para o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nos tempos de aflição. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e nesse momento clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor continue gerando aqui, ó Pai, nesse local, uma atmosfera de adoração, que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, ó Pai, nesse momento. Nós, em nome de Jesus, entregamos cada lar, ó Deus, que tem acompanhado essa transmissão. Visita, Senhor, cada uma das vidas, ó Deus, que tem, ó Pai, buscado ao Senhor nesses dias, as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, mas mesmo assim têm escutado as ministrações, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o entendimento delas, para que elas possam ler a sua palavra e entender aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para nós. Que o Senhor possa, Deus, aquecer os corações, ó Deus, que se encontram frios, ó Pai, nesse período. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes têm esquecido de Te buscar, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, tocar no coração de cada uma delas e relembrá-las, ó Pai, o que o Senhor fez por cada um de nós. E que em nome de Jesus elas voltem, ó Pai, para o Senhor. Que elas venham se voltar, ó Deus, inteiramente para Ti. Nesse momento eu peço também, ó Deus, por cada um aqui, ó Pai, que está conosco, pelo Ministério de Louvor. Pai, que cada louvor entoado aqui, que o Senhor receba, Deus, como aroma suave no Teu altar, ó Pai. Nós realmente queremos entregar o nosso melhor a Ti, ó Pai. Seja, Senhor, através, ó Deus, da guitarra, da bateria, do canto, ó Pai. Nós realmente queremos entronizar o Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus esse culto seja um culto marcante nas nossas vidas. Tamanha a presença do Senhor, ó Pai, aqui sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem total liberdade para agir sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido você nesse momento a permanecer nesse espírito de oração. Nós vamos estar ministrando louvor. Que você tenha total liberdade na sua casa. Se quiser ficar em pé, você tem liberdade para ficar em pé. Se quiser ficar sentado, mas não perca a sua reverência ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou,
todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
ti confiarei, eu nada temerei, pra sempre eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confio.
que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos expressar diante de Ti a nossa fé e confiança no Senhor. Como foi dito aqui pela Tua filha no momento da abertura deste culto, a nossa confiança nesse tempo, ao longo desse período, está totalmente depositada em Ti, Senhor. O Pai, continua guardando as nossas vidas, continue, Senhor, nos preservando. Ao longo desse tempo que estamos ainda aqui nesse mundo, Senhor, vivendo para manifestar a Tua glória, Teu amor, fazer a Tua vontade. Senhor, o desejo do nosso coração, a canção cantada do nosso coração para Ti é essa. Ora vem, Senhor Jesus, a Tua noiva te aguarda, a Tua noiva te espera, a Tua noiva anela por Ti, e nós expressamos isso, Senhor. Receba os nossos louvores de maneira agradável ao Senhor. Fale conosco por meio da Tua palavra. Prepare os nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa, nessa noite especial, falar contigo mais uma vez por meio da palavra. Falar de maneira poderosa, falar de maneira sobrenatural, alimentando naquilo que há de necessidade na sua vida. A palavra do Senhor, ela é revelada a nós. A palavra do Senhor é alimento para a nossa caminhada. E eu quero pedir para que você possa, em nome de Jesus, estar atento a tudo que vai ser falado aqui, e que você não venha perder nada daquilo que o Senhor tem para falar com você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo nos relata João, capítulo 6, versículo 35. Abra aí a sua Bíblia, João, capítulo 6, versículo 35, nós vamos ler até o versículo 40. Texto da palavra do Senhor, que possa encontrar lugar no seu coração. Nesse momento eu quero pedir para que você tire do seu meio agora tudo aquilo que possa te distrair, tudo aquilo que possa haver aí no ambiente de distração, para que nada te impeça de receber a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 35, a palavra do Senhor nos ensina assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade própria, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que a palavra do Senhor seja ministrada ao seu coração, que o seu coração esteja aberto para recebê-la. Senhor, eu te peço, me use nessa noite como um instrumento, ó Pai, nas tuas mãos, e que, ó Pai, o seu propósito venha a ser cumprido nessa noite. Ó Pai, é a oração que eu te faço, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da mensagem é discípulos e entusiastas. Discípulos e entusiastas. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós pegamos do início do Evangelho até esse texto que nós lemos aqui, nós vemos algumas coisas sendo apresentadas para nós
de maneira muito cristalina. E você vai entender agora o que eu estou querendo dizer aqui. O texto que a gente leu agora, ele faz parte do primeiro grande bloco do Evangelho de João. Esse grande bloco começa no capítulo 2 e vai até o final do capítulo 12. E esse bloco, ele nos mostra o início do ministério público de Jesus. É o momento em que Jesus começa a manifestar as suas obras de maneira pública diante daquelas pessoas, em diferentes cidades, em diferentes lugares, diante de diferentes pessoas. Esse primeiro bloco, ele é muito importante ao longo do Evangelho de João, porque é nesse primeiro momento em que Jesus anuncia, faz as suas primeiras obras, começa a expor aquilo que o Pai lhe deu para fazer, e ele começa então a levantar pessoas que se tornam opositoras e também pessoas que se tornam entusiastas de Jesus. Os opositores, eles se encontram principalmente em Jerusalém. Quando Jesus vai para Jerusalém e ele ali faz as obras que o Pai deu a fazer, a elite religiosa judaica principalmente se levanta contra Jesus. Se levantam como opositores de Jesus, pessoas que desprezam aquilo que Jesus estava falando, porque a mensagem que Jesus anunciava confrontava diretamente muitas das suas ações. Por outro lado, nós temos também entusiastas, pessoas que veem aquilo que Jesus estava fazendo e eles se tornam admiradores, eles passam a admirar as palavras de Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus. Essa é a primeira grande separação que o Evangelho de João faz: opositores e entusiastas. Essa é o primeiro contraste que o Evangelho de João desenha diante de nós e nos apresenta. Você, leitor, atento, vai perceber isso. Entretanto, o texto que nós lemos aqui, o capítulo 6 em especial, ele marca um momento em que Jesus aprofunda as coisas. Se antes a leitura era entusiastas e opositores, nesse momento Jesus entra mais a fundo nesse lado aqui, entre os entusiastas. E nós vamos ver que quando chegamos nesse capítulo, o Evangelho de João já traçou o contraste que eu falei aqui anteriormente, opositores e entusiastas, e veremos agora nessa palavra o novo contraste que é traçado, aprofundado, o assunto a respeito dos seguidores de Jesus. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa mensagem é uma pergunta: quem são os entusiastas? Quem são os entusiastas? Os opositores nós vamos deixar de lado nessa mensagem. O Senhor, ele quer falar sobre esse grupo aqui. Quem são esses homens? A palavra entusiasta no dicionário significa quem tem grande admiração por algo ou alguém. Ou seja, o entusiasta, ele é um admirador. O entusiasta, ele olha para algo ou para alguém de maneira muito especial. Ele admira muito. Ele olha para tudo aquilo que vai acontecendo diante dele e os olhos dele brilham diante daquilo. Esses são os entusiastas. E o que fazem esses homens e essas mulheres? O que fazem os entusiastas de acordo com o que o Evangelho de João nos mostra? E aí eu posso destacar aqui 4 coisas. A primeira delas é que os entusiastas, eles se reúnem para ouvir Jesus. Se você ver aí no capítulo 6, você vai perceber que Jesus estava diante de uma multidão que o seguia. Uma multidão de entusiastas que ia até Jesus, eles se reuniam, eles se aglomeravam para ouvir aquilo que Jesus estava falando, fazendo, aquilo que Jesus estava apresentando a eles. Ou seja, o entusiasta, ele está ali, ele se ajunta, ele se reúne para ouvir Jesus, para ver Jesus, para contemplar o que Jesus está fazendo. Uma segunda coisa, os entusiastas, eles vão atrás de Jesus. Quando Jesus sai de um lugar e vai para outro, os entusiastas vão atrás. Quando nós lemos aqui no capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes,
dá para aqueles homens, e a palavra diz que depois daquilo tudo, Jesus pega um barco e vai para um outro lugar. Na verdade, os discípulos vão e Jesus vai depois. É aí a passagem que Jesus anda sobre as águas, e os entusiastas, ao descobrirem que Jesus tinha saído daqui para ir para lá, eles vão atrás, ou seja, eles seguem. Uma terceira coisa, os entusiastas admiram Jesus. Eles admiram Jesus. Eles olham para Jesus e os olhos deles brilham. E uma quarta e última coisa, os entusiastas têm até a intenção de fazer de Jesus um rei. Quando nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 15, abra aí comigo para você ler, olha só. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Os entusiastas querem colocar até mesmo Jesus como rei. São pessoas maravilhosas, são pessoas muito boas, mas o texto que lemos aqui no capítulo 6, Jesus faz revelações impactantes sobre a intimidade da vida de um entusiasta. Ele lança aqui uma luz que prova quem de fato eles são. Porque, amados, nós temos uma mania na nossa cabeça, muito resultado de histórias que a gente ouve desde criança, filmes, de pensar as coisas da seguinte maneira: na vida existem mocinhos e vilões. Na vida existem pessoas más e existem pessoas ruins. Existem os opositores de Jesus e os entusiastas de Jesus. Só que esse texto, ele pega essa lógica que a gente desenha na nossa mente e joga ela toda para o alto. Porque Jesus, quando foca em tratar os entusiastas, ele mostra que os entusiastas têm muita coisa a revelar. E a principal característica que Jesus mostra sobre esses entusiastas é que eles são superficiais na fé. Superficiais na fé. Versículo 26, leia aí comigo. Olha só o que diz a palavra. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus está falando para eles: olha, vocês correram atrás de mim, vocês vieram até onde eu estava, vocês estão se reunindo aqui para ver o que vai acontecer, mas a intenção do coração de vocês é apenas o interesse pelo pão. Ontem vocês comeram pão e vocês estão aqui hoje porque vocês querem comer pão de novo. O interesse de você não é comigo, é com aquilo que eu posso dar, com aquilo que eu posso oferecer. Ou seja, há uma superficialidade, uma fé que não se aprofunda, ela se mantém no nível aqui, superficial. Esse é o entusiasta, essa é uma característica. E uma coisa perigosa é que a superficialidade da fé desses entusiastas, ela é tão ruim, ela é tão nociva quanto a rejeição, a oposição daquele grupo de Jerusalém. É tão ruim quanto. Sabe qual é a diferença de um para o outro? É que esse aqui, ele já nega logo no início. E o outro, ele se apega a ilusões, e ele vai se apegando àquilo, achando que está tudo bem, mas uma hora o barco vira. Há uma superficialidade. E aí Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai falar que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque o começo das coisas, às vezes, causa uma ilusão muito grande. Mas quando as coisas se completam, quando as coisas atingem o seu fim, a gente consegue ver de fato se aquilo era bom ou se aquilo era ruim. O superficial, o entusiasta, ele se ilude com essas coisas. E aí nós vemos várias coisas que a gente pode perceber na Bíblia que dá base para isso, é a parábola do semeador. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala o seguinte: olha, uma semente caiu à beira do caminho. Ela não atingiu o coração de ninguém, a mensagem foi anunciada e não atingiu o coração, vieram os pássaros, comeram, Satanás veio, roubou a mensagem e foi embora. Só que há outros dois grupos que a semente cai, encontra lugar, ou seja, há uma receptividade para aquela mensagem, há um acolhimento para aquela mensagem, só que entre os espinhos e entre as pedras, a semente ela não se desenvolve como deveria. Ou seja, ela se mantém na superficialidade e no momento em que ela é provada, ela sucumbe. O
esse grupo que nós estamos trabalhando aqui, dos entusiastas, eles ficam nesse nível. A mensagem, eles ouviram falar de Jesus e eles até admiram Jesus. Eles falam que Jesus é uma pessoa muito bacana, eles falam que Jesus é um homem muito bom, eles falam que Jesus é alguém com uma mensagem maravilhosa, mas não se aprofunda. E aí, o que nós aprendemos a respeito disso, trazendo para o nosso contexto hoje? O que nós temos vivido na nossa vida? Estamos sendo meros entusiastas ou estamos sendo discípulos? Repare bem, aqui Jesus começa a fazer um contraste entre entusiastas e discípulos. E aí a pergunta que nós fazemos é essa: estamos sendo meros entusiastas? Porque os entusiastas contemporâneos, eles são extremamente dependentes da estrutura religiosa. O templo, sem o templo, eles não oram, sem o templo não lê a Bíblia, sem o templo não separam um tempo para o Senhor, sem o templo eles não falam de Jesus para os seus filhos, sem o templo não há vida com Deus, porque ele tem a dependência de cumprir obediências religiosas. A dependência dele está na reunião acontecer. E amados, é triste, mas é uma realidade. Esse período de pandemia, esse período de isolamento tem revelado muitas pessoas que estavam apenas no nível da superficialidade e que nesse tempo chega, essas pessoas acabaram morrendo. Essas pessoas acabaram adoecendo gravemente espiritualmente, porque não foi firmado um compromisso com Deus, estavam apenas vivendo na superficialidade. Alguém precisava estar falando para elas aquilo que elas deveriam fazer sempre. Só abria a Bíblia para ler quando estava na igreja, só orava quando estava na igreja. Os filhos só ouviam falar de Jesus quando estavam na igreja. E nesse momento, amados, que nós estamos, as responsabilidades foram colocadas em nossas mãos. As responsabilidades, elas foram colocadas diante de nós de uma maneira muito forte. Ou você assume essa responsabilidade que Deus te deu, que a palavra te chama a viver, ou você vai ficar pelo caminho. O entusiasta, ele, sem essa estrutura toda, ele perece, porque ele não aprofundou ao nível do compromisso. Isso é muito forte, isso é muito forte. E aí essa é uma reflexão que o Senhor nos chama a fazer. Quando o Senhor ia falando com essa palavra ao meu coração, o Senhor me fez parar para meditar diversas vezes. Em que áreas da nossa vida nós temos sido mero entusiastas de Jesus, admiradores de longe, admiradores de olhar e ver aquilo, querer só o pão, não buscar a intimidade com o Pai, não buscar a intimidade com o Senhor. O entusiasta, então, ele parece ser o ideal, mas na verdade, quando Jesus lança a luz sobre eles, eles se revelam. Porque no capítulo 6 aqui, até esse momento, esses entusiastas estavam ali muito bem, porque a palavra vai mostrando que eles estavam juntos, eles viam sinais, era uma grande alegria, e aí um leitor pode olhar e dizer assim: olha, essas pessoas estão experimentando, mas quando Jesus para tratar no coração deles, Jesus revela que o coração deles não havia o comprometimento com aquilo que deveria ser comprometido. E aí quando eles vão em busca do pão mais uma vez, Jesus se revela para eles dizendo: olha, vocês querem comer o pão, mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou o pão que vocês precisam. O pão que vocês precisam não é uma bênção material que vocês receberam lá atrás. O pão que vocês precisam não é um grande sinal, um grande milagre que você viu lá atrás. O pão que você precisa de fato, o principal, o inegociável, é o próprio Cristo. Esse é o pão que nós precisamos. E aí o Senhor Jesus confronta, e quando Ele confronta, as pessoas começam a espalhar. Uma vai embora para cá, outra vai embora para lá, e nós já vamos chegar nesse ponto. Então há uma diferença entre ser entusiasta e ser discípulo. E aí o segundo ponto da mensagem, anote aí você que está marcando, o olhar do entusiasta e o olhar do discípulo. Agora nós vamos começar a comparar os dois de fato. Qual é o olhar do entusiasta e qual é o olhar do discípulo? E aí eu quero ler com você o versículo 36 e o versículo 40. Acompanhe aqui comigo. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo.
Vou ler de novo. Porém, palavras de Jesus, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, vir aqui não tem o sentido de ir até alguém, mas de ver alguém, é o verbo ver aqui. Todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O olhar, ele pode parecer o mesmo, a ação de olhar para algo ou para alguém pode parecer a mesma coisa. Uma pessoa olhou, a outra olhou também, pronto, acabou. Só que a diferença está no resultado que aquele olhar vai gerar. A grande questão está, qual é o resultado de um olhar para Jesus, de um entusiasta, e do olhar para Jesus, de um discípulo? A grande diferença está no resultado que eles geram. Um leva a uma entrega total a Jesus. Um leva à fé. Um leva ao arrependimento e o outro não passa da admiração. O outro não vai para um nível além. Ele olha, ele contempla, ele observa, ele se espanta, ele até se emociona, mas não vai além daquilo. Esse é o olhar do entusiasta. E aí eu quero destacar aqui um pouco uma outra questão. Nós vemos isto na vida do povo hebreu na travessia do deserto. A palavra nos mostra que quando eles estavam atravessando ali o deserto, quantas coisas aquele povo viu, não é verdade? Às vezes a gente se queixa, né? Fala, Senhor, eu queria ver sinais poderosos diante de mim, eu queria ver um sinal grandioso que ia marcar minha vida. Às vezes a gente pede isso para Deus, né? Senhor, eu quero ver o sinal. Só que pensa uma coisa aqui comigo. O povo hebreu, na travessia do deserto, eles viram coisas espetaculares, maná vindo direto do céu. Irmãos, imagina o alimento que você precisa vindo direto do céu. Imagina você, ao longo do dia, ver uma nuvem do Senhor cobrindo você, e à noite aquela nuvem ela se dissipa e o Senhor coloca chamas para aquecer você. Imagina o povo ver todos aqueles sinais, a montanha encher ali da glória do Senhor. A palavra diz que quando eles viam aquelas coisas, eles se amedrontavam de uma tal maneira, eles viam muitos sinais. Só que, ao olhar do entusiasta, eles veem os sinais, mas eles ficam cada vez mais viciados em sinais e não descem para o comprometimento com quem faz o sinal. Ele vê o sinal e ele quer mais sinal. Ele vê o milagre e quer ver mais milagre. Ele se torna o quê? Um consumidor de sinais. Senhor, eu quero sinal, Senhor, eu quero sinal, porque o entusiasta, ele quer ver o sinal. Ele quer ver o milagre. Mas o discípulo, quando ele vê o sinal, quando ele vê o milagre, ele foca principalmente em quem está fazendo. Eu quero não o sinal. O principal para a minha vida não é o milagre, é quem está fazendo o milagre. Jesus opera ali sinais, os discípulos veem aquilo, e eles correm, eles falam, eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar ao seu lado. Essa é a diferença do olhar de um para o outro. Um gera comunhão, o outro fica apenas na dependência. E dessa forma, para o entusiasta, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso, que também é muito sério, para o entusiasta, e é uma triste constatação que nós vemos desde o Antigo Testamento até os nossos dias de hoje. Para o entusiasta, ir para a igreja, ir para o cinema, ir para o teatro, assistir uma palestra, é praticamente a mesma coisa. Não muda quase nada. Sabe por quê? Ele é apenas um admirador. O admirador, ele pode sentar aqui nos bancos da igreja, ele pode conectar o link aí da nossa live, da nossa transmissão, e admirar o que está sendo feito. Ele vê os louvores, ele se arrepia, ele chora, ele se emociona, ele vê a palavra, ele se sente tocado. Meu Deus, que coisa boa ouvir essa palavra, o versículo bíblico, como é bom ouvir aquela oração. Meu Deus, que coisa gostosa. Mas quando aquilo acaba, ele volta a viver a vida dele de qualquer maneira, da maneira que ele bem entender, porque ele é só um admirador. Irmãos, isso é o que eu sinto quando eu vou no cinema. Isso é o que eu sinto quando eu vejo uma palestra. Isso é o que eu sinto quando eu vejo uma peça de teatro. Isso é o que eu sinto quando eu assisto um programa de televisão que me agrada.
O admirador, ele não desce além disso. Ele sente a emoção ali, só que a vida dele não muda. É forte, mas é uma verdade. O entusiasta, ele não vai além. E talvez nós possamos olhar para nós mesmos e ver alguns pontos de entusiasmo na nossa vida, que não descem para o comprometimento. Naquela área, eu sou apenas um entusiasta. Sabe do que eu estou falando, por exemplo? Eu tenho um pecado na minha vida e eu faço aquilo vez por outra, eu repito. Eu ouço alguém falar algo a respeito daquele pecado, dizendo que tem que se arrepender. Eu ouço aquilo, eu falo, é verdade. É verdade. Só que quando aquilo acaba, eu vou embora para minha casa e aquilo não tocou no meu coração. Isso é um perigo muito grande. Isso é o nosso coração ser como um coração de pedra, em que a palavra do Senhor não entra. O olhar do entusiasta, ele fica apenas nesse nível da admiração. Ele não se quebranta. O Senhor amado, o Senhor Jesus, ele não veio para esse mundo para buscar admiradores. Ele não veio para criar fã-clube. Ele não veio para que as pessoas pudessem depois dizer, nossa, Jesus é muito lindo, né? As palavras que ele fala é lindo demais, né? As coisas que ele fala, nossa, olha, se o mundo vivesse tudo aquilo que ele fala, nossa, é muito lindo. Jesus não veio para buscar admiradores. O Senhor Jesus, ele veio para resgatar os perdidos. Ele veio para alcançar aqueles que estavam isolados pelo pecado, mortos em seus delitos, e que essas pessoas pudessem ver aquilo que ele fazia, ouvir aquilo que ele pregava e poder dizer, eu quero ser moldado por ele, eu quero caminhar com ele e viver essa transformação na minha vida. Eu não quero apenas admirar o que ele fala, eu quero viver o que ele fala, eu quero viver aquilo que ele está fazendo, eu quero viver aquilo que ele está anunciando aos meus ouvidos. Amada igreja do Senhor, que nós possamos sempre estar atentos a esse engano, nunca cair nessa mera admiração, nesse entusiasmo vazio, porque o entusiasmo vazio, ele pode até fazer barulho, como uma lata de tinta. Pega uma lata de tinta vazia, faz barulho com ela, mas dentro não tem nada. E amados, nós precisamos olhar para o nosso interior, as motivações que nos levam para perto de Deus. É como nós lemos lá em Abacuque, é como nós cantamos. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele faz o que eu estou querendo agora, no momento ele é Deus. Mas se ele não fizer agora, eu quero apenas continuar vivendo ao lado dele, crendo que ele tem o controle de toda e qualquer situação. A diferença do olhar do entusiasta e o olhar do discípulo. Um olhar gera fé, um olhar conduz à entrega, o outro olhar fica apenas na admiração. O outro olhar, ele apenas sente uma emoção vazia que não leva a nada além. Isso é um perigo muito grande. O olhar do discípulo, o olhar que se quebranta, ele não se contenta apenas em admirar. Ele não se contenta apenas em admirar. E aí o versículo 40, quando ele fala sobre o olhar do discípulo, ele fala que quando ele vê, ele crê. A palavra fala aqui, quando ele vê, ele crê. E aí eu pergunto para você, o que é crer? O que é crer de acordo com a palavra de Deus? Especialmente com aquilo que o Evangelho de João nos mostra. Quando nós vamos estudar um pouco a respeito disso, nós vemos uma revelação poderosa. Sabe por quê? Crer não é só apenas pensar. Às vezes a gente cai nesse engano de pensar que crer é pensar que Deus existe. Ah, você crê em Deus? Eu creio, eu acredito que Ele existe. Crer envolve sim acreditar que Deus existe, mas não é só isso. Crer não é só isso. Existem muitas pessoas aí fora, se você perguntar, você crê em Deus? Ela vai falar, eu acredito que Ele existe. Muita gente. Só que, no meio de muitas delas, muitos não creem verdadeiramente. O que é crer, então, de acordo com a palavra? Eu vou ilustrar para você. Eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito bom e eu quero compartilhar com você. Nesse momento onde você está, tem sinais de rádio aí. Tem sinal de rádio aí na sua casa, aqui na igreja, tem sinais de rádio passando por aqui.
tem sinal da rádio Melodia, da rádio, eu não conheço muita rádio, vou falar número aqui, da rádio 90, da rádio 70, da rádio não sei o quê, tem um monte de rádio, sinal de rádio passando por aqui. Só que eu não estou ouvindo rádio. Eu até acredito que os sinais estão por aqui. Eu até acredito que se eu pegar um aparelho de rádio e ligar, eu vou conseguir ouvir uma música, eu vou conseguir ouvir um programa, eu vou conseguir ouvir uma oração, uma pregação, eu até acredito, mas eu não estou ouvindo. Agora, se eu pegar um aparelho de rádio, sintonizar, eu vou conseguir ouvir o que os sinais estão transmitindo aqui onde eu estou, aonde você está. Crer é mais ou menos isso. Não é só acreditar que Deus está aqui, mas é eu me ligar a Ele. Crer não é só pensar, Deus está aqui. Crer não é só pensar, Deus é grande. Crer não é só pensar, Deus pode fazer. Crer não é só pensar que Deus existe. Crer é relacionamento contínuo com Ele. Eu creio em Jesus e eu me relaciono com Ele. Crer, desde o Antigo Testamento, ele significa o seguinte: firmeza, constância e fidelidade. Ter firmeza, constância e fidelidade, ou seja, uma caminhada contínua, relacionamento, comunhão. Como saber, pastor, que se eu creio em Jesus ou não? Você tem comunhão com Jesus? Você tem comunhão com Ele ao ponto de não ser apenas um admirador, mas de deixar que Ele trabalhe na sua vida e transforme você de dentro para fora? Você tem tido comunhão com Ele e alimentando essa comunhão através de oração, através de busca, comunhão diária com Ele? Então você crê em Jesus. Se você reconhece isso, é aquilo que a palavra fala, crer com o coração e confessar com a boca. E isso de forma constante, isso é um sinal de fé. Isso é a fé que a palavra nos mostra. E aí a gente lembra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele se conectar, todo aquele que nele estiver ligado, todo aquele que estiver enxertado nele, recebendo vida dele, recebendo aquilo que vem dele para nós, esse terá a vida eterna, esse receberá a vida eterna. Ou seja, crer é estabelecer comunhão. O olhar do discípulo estabelece aliança. Estamos aqui numa noite de celebração da aliança que temos com ele. Ou seja, o admirador, ele não estabelece aliança, ele não estabelece comunhão. Você tem muitos admiradores, você tem pessoas que olham para você e te admiram. Talvez alguém que te vê no trabalho, talvez alguém que te vê na faculdade, ele vê você passando e fala: nossa, eu admiro aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa parece ser tão legal. Nossa, aquela pessoa é legal, olha o que ela faz o bem para os outros, ela é tão gente boa. Só que não tem comunhão com você, não tem aliança com você. É apenas o quê? Um entusiasta. O mundo está cheio de entusiastas de Jesus, mas Jesus procura discípulos. Jesus está observando e estabelecendo comunhão com discípulos. Essa é uma reflexão que a palavra nos chama a ter. É o olhar que se depara com as palavras e com prontidão recebe e deixa causar um grande rebuliço, uma transformação na sua vida. É como diz o salmista lá no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esse é o pedido, a oração do discípulo. O entusiasta, ele não faz essa oração. A oração do entusiasta é: Deus, me dá pão. Jesus, multiplica o pão de novo. Jesus, me dá peixe. Jesus, me dá. A oração do discípulo é outra: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Estabeleça os teus propósitos na minha vida. Faça a tua vontade em mim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O discípulo até pede: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas ele não resume toda a sua oração a apenas isso. A oração dele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Ele começa pedindo a vontade de Deus. Durante a oração ele até pede, Senhor, provê aquilo que eu preciso. Mas depois ele continua orando, não me deixa cair. Não me deixe para fora da tua vontade. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero reconhecer o teu senhorio. Essa é a diferença. Entusiasta fica no superficial, fica no raso. O discípulo mergulha. O discípulo vai além. O discípulo sabe que tem coisa maior. O discípulo sabe que tem coisa melhor. O discípulo é como o vaso, o barro na mão do oleiro. O discípulo, ele olha para o oleiro e fala, me molda de acordo com aquilo que tu queres. Faça em mim aquilo que o Senhor quer para mim, porque ele sabe, através da comunhão que ele tem, o que ele tem para mim é melhor do que o que eu quero. As minhas vontades, os meus desejos, eles são limitados, mas eu sei que o dele é sempre bom, é sempre melhor. Esse é o olhar do discípulo. O olhar que estabelece comunhão. Terceiro e último ponto, caminhando para o fim dessa mensagem. Terceiro ponto, o fim de cada um. O fim de cada um. Começamos falando então sobre quem são os entusiastas. No segundo ponto, nós trabalhamos a diferença no olhar do entusiasta e do discípulo. E o terceiro, agora nós vamos falar sobre o fim de cada um deles. E aí nós vemos aqui, no final do capítulo 6 de João, o grande divisor de águas. Lembra que eu falei, o primeiro bloco de João começa no capítulo 2 e vai até o final do capítulo 12. Mas na metade ali, no capítulo 6, ele estabelece um grande divisor de águas. E esse divisor de águas, ele sacode a árvore. Sabe quando sacode a árvore para cair a fruta podre, a folha podre, aquilo que está morto, aquilo que está sem vida? Jesus pega, imagina Jesus como uma árvore. E ao longo ali do Evangelho de João, vai surgindo um monte de folha ao redor de Jesus. E as folhas vão crescendo, os entusiastas. Tem discípulo no meio, mas tem entusiasta. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Só que chegou no capítulo 6, Jesus sacudiu, e as folhas que não estavam firmadas nele caíram todas. É o grande divisor de águas. Aqui a palavra traça o grande contraste entre o entusiasta e o discípulo. Qual é o fim do entusiasta? Vamos ler aqui o versículo 60 e o versículo 66. Acompanha aí, no mesmo capítulo 6 aqui de João. Deixa eu só beber uma aguinha. Versículo 60 e versículo 66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Agora versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O entusiasta, ele investe um longo tempo admirando Jesus. O entusiasta, ele investe ali dias, meses, até anos admirando Jesus. Vai passando o tempo, ele admira, vai somando quilometragem, né? Igual o carro, né? Vai somando quilometragem. Só que quando o confronto vem, quando a prova vem, ele fica pelo caminho. É como diz lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 até o versículo 13, as obras, elas são provadas pelo fogo. As obras que são verdadeiras, que são de Deus, elas permanecem, elas não se queimam, mas aquilo que era mero entusiasmo, quando vem o fogo, quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela se despedaça, ela é destruída e ela fica pelo caminho. Amado, se você que está me ouvindo nessa noite, está se identificando como um entusiasta, Jesus está te chamando para largar a condição de entusiasta apenas um admirador de Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus está te chamando, vem para perto de mim, não fique apenas de longe me admirando, vem para perto, vamos ter comunhão, caminha comigo, deixa todos os seus projetos, deixa todas as suas agendas, venha ser discípulo, sai da distância, larga essa distância para lá e vem viver proximidade.
Quando o entusiasta, aqui no capítulo 6, foi confrontado com a palavra de Jesus, eles abandonaram. Esse discurso é muito duro. Não é o que eu quero para mim. E muitos abandonaram Jesus. Lembra do que eu falei lá no início da mensagem? A semelhança entre o opositor e o entusiasta. O legalismo do opositor, a negação do opositor, ela é tão nociva, tão perigosa quanto a superficialidade do entusiasta. Porque no final das contas, tanto esse como aquele abandona Jesus. Esse aqui abandonou no começo, esse daqui perdeu tempo. Viver no entusiasmo é perder tempo. Jesus não quer que você perca tempo na sua vida. Jesus te chama a tomar uma posição de discípulo. Sai da admiração, viva o compromisso, mergulha mais fundo, vai, tem águas mais fundas para você, caminhe, assuma uma aliança com Jesus. Sabe, comparando aqui o entusiasta e o discípulo, sabe qual é a diferença entre os dois? O entusiasta, ele fica na paquera, sabe aquela paquera? Lembra agora aí, você que é casado, lembra do período que você estava paquerando aí o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa? Eu lembro quando eu estava paquerando a Natane me paquerava, e é o que? A paquera é aquela coisa assim, é meio que a distância, né? Você manda uma mensagem, aí o pessoal aí que tem uma quilometragem um pouco maior, mandava uma cartinha, né? Aí pegava o endereço da pessoa, mandava uma carta, aquela admiração, pegava o telefone, ligava. É a paquera, só que paquera não tem compromisso. O entusiasta, ele só paquera Jesus. Ele até fala para Jesus, Jesus, que lindo. Nossa, Jesus, que coisa maravilhosa. Nossa, Jesus é muito bom. Ele está paquerando de longe. O discípulo, ele sai do nível da paquera e ele assume o compromisso do noivado. A palavra do Senhor nos compara com noiva. O entusiasta, ele admira de longe, ele fala que é bonito, só que não tem aliança. O entusiasta não tem aliança. O discípulo, ele assume a aliança. E quando você assume a aliança, é para valer. É a todo momento. É no momento difícil, é no momento alegre, é quando a louça está lavada, é quando a louça está suja, é quando a pessoa faz algo de bom para você e quando ela não faz. É quando a esposa, o esposo faz aquele bolo de chocolate maravilhoso ou quando faz aquele bolo sovado. A aliança ela é estabelecida, ela permanece. Porque ela resiste à provação. Por isso que o entusiasta fica pelo caminho. Nós estamos sendo provados pelo fogo, amados. Eu falei isso no início da mensagem. Nesse momento, as circunstâncias nos jogaram responsabilidades no colo. Responsabilidades no colo. Pais que confiavam a educação dos seus filhos só à escola, só à igreja, agora está com o filho dentro de casa o dia inteiro. Está tendo que caminhar. Está tendo que assumir a responsabilidade. Marido, esposa, que se escondiam atrás das rotinas, quando saía para trabalhar o dia inteiro e o trabalho era a maneira de esconder os problemas, se esconder, jogar tudo para debaixo do tapete, agora está tudo aí diante de nós. Esse é o momento de assumir responsabilidade. Esse é o momento em que as circunstâncias nos colocaram numa situação do seguinte: mata no peito e sai jogando. Coloca as coisas no lugar. Esse momento, as circunstâncias estão provando aqueles que se tornaram dependentes das atividades religiosas. Como eu falei no início, só orava quando estava na igreja, só abria a Bíblia para ler quando estava na igreja, só falava de Jesus quando estava na igreja, agora está em casa, a Bíblia está toda empoeirada, o joelho não tem uma marquinha de oração, sabe aquela marquinha de oração? Aquela ajoelhada no piso fica marcada ali. Amados, é momento de assumir a responsabilidade. O tempo não acabou. O Senhor nessa noite, Ele está nos chamando a abraçar aquilo que nós colocamos de lado.
a abraçar a responsabilidade que Ele já nos deu, mas que a gente pegou e colocou numa prateleira. O Senhor está chamando você nessa noite a se consertar. Sai do nível do entusiasmo, vai para o nível do compromisso. Filho, você que não falava direito com seus pais dentro de casa, nesse momento, reestabeleça a comunhão com seus pais. Irmãos que não se falavam, aproveite esse momento para reestabelecer a comunhão dentro de casa. Você que está brigado com alguma pessoa, nesse momento o Senhor te chama a perdoar, a liberar perdão. É tempo de conserto. Porque como nós temos falado aqui toda semana, para sair melhor, maior, sem arrependimento não dá. O entusiasta, ele não se arrepende, ele admira. Só que a admiração não gera mudança. Agora o discípulo não. O discípulo, ele toma a cajadada e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Pode falar, Deus. Fala, Deus. Só que ele não fala Deus para quem está do lado, não. Ele fala para mim: fala, Deus, fala mais. Pode mandar, pode bater. Me coloca no prumo de novo. Tá desalinhado o negócio. Assume essa posição. Leve essa palavra para o coração. Como assim, pastor? Leva para o coração? Leva para o coração. Leve para o conserto. Deixa eu compartilhar aqui com você uma coisa. Pregar a palavra assim é dura para mim. Porque, como eu tenho falado sempre, antes de bater no ouvinte, bate em quem prega. Olha, naquele escritório, Natane, papai do céu pegou de jeito ali. É tempo de conserto para todos. Líderes, pastores, ovelhas, discipuladores, novos convertidos, os irmãos da quilometragem alta. É tempo de conserto para todo mundo. É tempo de descer a casa do oleiro. Estamos nos preparando nessa caminhada para ser discípulo. E aí eu faço uma pergunta para você também. Até esse momento na sua caminhada, você se preparou para ser apenas um frequentador de templo ou para ser discípulo? Porque a prova de fogo está trabalhando. Quem se preparou a vida inteira para ser só frequentador de agenda, de culto, de templo, nesse momento está em crise, porque não está tendo culto presencial, não está tendo congresso, não está tendo retiro, não está tendo agenda. Mas quem vem se preparando no discipulado de Jesus, esse está aí, está caminhando. E é isso que Deus quer para todos nós, amados. É isso que Deus quer para todos nós. O fim do admirador, do entusiasta, é o abandono de Jesus. Mas o fim do discípulo, e aí eu leio com você para, já caminhando para o final, versículos 68 e 69. Acompanha comigo esse texto. Esse para mim, é o versículo os dois versículos mais lindos desse capítulo. Que diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Depois dos entusiastas irem embora, Jesus vira para os 12, e aí pergunta para eles: e vocês? Quer ir também? Quer largar também? A multidão está indo embora. Sabe final de festa que você vê todo mundo indo embora e você ficando? A multidão está indo embora. E vocês vão também? E aí Pedro dá a resposta, que eu acho os dois versículos mais lindos desse capítulo, como eu falei. Senhor, para quem iremos? E aí uma coisa, até estava conversando com o Ministério de Louvor aqui antes, falando sobre isso. A gente tem aquele louvor que a gente canta, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? A gente fala para onde, né? A gente, quando fala esse versículo aqui, a gente fala, né? Para onde eu irei, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Mas o texto aqui não fala para onde. E aí eu fui até consultar, eu peguei lá o texto no grego, lá eu falei, vou ver o que é que está lá exatamente. E a palavra que está lá não é onde, não é lugar, para onde eu vou, é quem. A palavra para onde, para você que quer ter aí essa informação com você, no grego é a palavra ou onde. Quando vai falar de lugar, usa ou.
Só que a palavra que aparece nesse versículo aqui é tos, é quem? Pessoa, alguém. A resposta de Pedro é o seguinte: para quem nós iremos? Porque eles entenderam uma coisa, amados, não é o lugar, não é o endereço, não é se é Jerusalém ou se é Samaria, não é o CEP, não é Timbuaçu, não é freguesia, não é lugar físico, o monte lá ou o monte cá, é quem, é alguém, é a pessoa, é a comunhão, Cristo Jesus. Essa é a grande chave desse versículo. Eles entenderam que a grande coisa da vida não é o lugar onde se está, mas é com quem está. O discípulo entende isso. Comunhão, está vendo como tudo é comunhão nesse versículo, no capítulo 6 de João? Não é o lugar, não é a posição, não é nada disso, é a comunhão. Com quem que eu estou? E aí quando Jesus pergunta, vocês vão também? Aí Pedro fala, eu vou para quem, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Está vendo a relação dos dois? Crer é conhecer, está entrelaçado, é comunhão. Pedro entendeu isso, os discípulos entenderam isso, e eles destacam de maneira muito forte. Crer é estabelecer comunhão com Jesus. O discípulo vê os entusiastas largando o barco, mas ele continua firme. Isso eu digo agora para você, discípulo. Se você está vendo entusiastas indo embora do barco, dizendo que é furada, dizendo que o comandante da embarcação perdeu o controle das coisas, talvez eles estão indo embora dizendo, olha, isso aí é uma barca furada, vai afundar, o entusiasta está indo embora. Discípulo, continue. Eles estão procurando lugar, eles estão procurando coisas materiais, eles estão procurando superficialidade. Discípulo, continua. Essa embarcação, ela tem a pessoa que realmente importa. O discípulo vê os entusiastas indo embora, mas ele declara, eu não vou embora, sabe por quê? Eu tenho aliança. Quem tem paquera vai embora fácil, mas acontece que eu sou noiva, acontece que eu estabeleci comunhão, eu permiti, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Eu comi o pão, eu bebi do cálice, eu tenho aliança com Ele. Que essa palavra possa marcar o seu coração, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você nessa noite, confrontado com essa palavra, depois disso tudo possa ter se identificado como um entusiasta. Senhor, eu não passo de um entusiasta, eu estou só te admirando, eu não estou permitindo que o Senhor me toque. Eu quero orar por você. Antes do ministério de louvor subir, eu quero fazer essa oração. Quero orar por você, pedir para que você coloque a mão sobre o seu coração, e eu tenho uma palavra para alegrar o seu coração. O Senhor nessa noite, Ele te dá a oportunidade para mudar as coisas. Talvez quando a gente ouve uma pregação como essa, uma exortação como essa, a gente possa pensar, está tudo perdido, está tudo errado, eu sou só um entusiasta, já era. Não, dá para o entusiasta virar discípulo, está caminhando só observando. Lembra Zaqueu? Jesus estava passando, Zaqueu estava lá só de entusiasta, olhando lá de cima da árvore. Só que aí Jesus passa, fala, desce aí Zaqueu, sai do entusiasmo, vem para o discipulado, sai do entusiasmo Zaqueu, essa árvore aí não vai te levar para lugar nenhum, vem para o discipulado, vem para a comunhão. Esse é o chamado que Jesus faz para você nessa noite, sai do entusiasmo e vem para a comunhão. Se você está assumindo essa posição, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, nós vamos orar. Senhor, eu apresento agora diante de Ti a vida de todos os Teus filhos que receberam essa palavra. Discípulos
entusiastas ou talvez até mesmo opositores. Pessoas que, quando ouviam falar de Jesus, negavam. Mas temos também os entusiastas que admiravam Jesus, admiram Jesus, só que não vai além desse nível. Senhor, eu apresento diante de Ti essas pessoas que nesse momento se encontram arrependidas diante de Ti. Não porque eu falei, mas porque a Tua palavra assim falou, Senhor. Sou apenas instrumento. Coloco diante de Ti essas vidas, Senhor, e peço, escreva uma nova história. Ó Pai, a Tua palavra nos mostra que o arrependido, ele tem a sua vida transformada. Transforma, Senhor. Escreva uma nova história. Eu creio, Senhor, também que nesses dias o Senhor está tirando pessoas do nível do entusiasmo e levando para o nível do discipulado. Nós temos ouvido, Senhor, testemunhos maravilhosos de pessoas que estavam à beira do caminho, mas que agora estão seguindo, vivendo o discipulado. Pessoas que estão reatando a aliança que tem com o Senhor. Pai, que seja isso para nós, seja esse o tempo de alianças restauradas, em nome de Jesus. Aquele que estava desanimado, que venha a ser levantado, aquele que estava pelo caminho, aquele que estava magoado, aquele que estava machucado, aquele que estava à beira da morte, traga, Senhor, para uma nova vida, em nome de Jesus. Ó Pai, toma nas Tuas mãos esses corações arrependidos, em nome de Jesus que eu Te peço, ó Pai, pela vida de cada um deles, em nome de Jesus que eu oro, amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a tomar a posição, e eu quero antes fazer ainda um outro convite. Você que nessa noite quer receber o Senhor Jesus, crer nele, receber como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez você ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar com você antes de cearmos. Logo após essa oração, o Ministério de Louvor vai entoar aqui um cântico, e nós vamos em seguida preparar para a ceia. Mas eu quero antes orar por você. Você que quer receber Jesus na sua vida, feche seus olhos. Eu vou fazer aqui uma oração, vou dizer aqui algumas palavras e você vai repetir aí onde você estiver. Eu quero pedir para você nesse momento, coloque sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser teu discípulo. Eu não quero ser opositor, eu não quero ser entusiasta, eu quero ser discípulo. Que a minha caminhada seja constante, firme e fiel. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa declaração, você que recebeu Jesus nesse momento, eu quero colocar à disposição o contato da nossa igreja, meu contato. Você pode falar conosco na nossa página no Facebook ou no comentário na página do YouTube. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos caminhar com você. Que Jesus te abençoe e que você possa nesse momento louvar junto com o Ministério de Louvor, e logo em seguida nós vamos participar da mesa do Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você nesse momento a se preparar para cearmos. Quero convidar aqui a Natânia e o Isaac, Ministério de Louvor, estarão aqui conosco aqui em cima. Nós vamos orar consagrando aqui os elementos. Quero convidar você que está na sua casa. Nesse momento, prepare a sua família. Prepare aí com seus filhos. Nós vamos preparar para participarmos da mesa do Senhor. Você já preparou aí o seu pão? Você já preparou aí o cálice? Nesse momento nós vamos orar consagrando. E logo após, nós vamos ter um momento de oração de arrependimento, de confissão de pecados. Eu quero consagrar aqui em nome de Jesus. Nosso Pai Celestial, pedimos humildemente que por Tua infinita bondade consagres esses dons de pão e de vinho, para que ao recebê-los conforme nos ensinou o Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu corpo e sangue para todo sempre. Amém. Quero convidar você que está aí a se ajoelhar. Temos um momento de oração de confissão de pecados. Que nós possamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser colocado diante dEle. Senhor, nós te pedimos perdão nesse momento, por tudo aquilo que fizemos, Senhor, que foi contra a Tua vontade. Palavras, ações, ouvidos que demos a coisas que não mereciam, omissões, sentimentos, infidelidade, Senhor, para com a Tua palavra, para com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Nós pedimos, Senhor, lava-nos com a Tua graça, com o Teu perdão. Tira do nosso coração, Senhor, todo o peso de culpa, para que nós possamos participar da Tua mesa com alegria e com o coração leve, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti em posição de humildade, postura de discípulo, não de entusiasta, de discípulo que crê que uma grande obra de transformação está acontecendo e que ela não pode parar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu,
e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. E depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amados, a mesa do Senhor está preparada. O Senhor Jesus se faz presente entre nós. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Que nós possamos nesse momento participar com alegria da mesa do Senhor. Nós vamos distribuir aqui os elementos ao Ministério de Louvor. Vou pedir para a Natane me auxiliar. E nesse momento eu peço, se o pai da família estiver aí, o pai e a mãe, sirvam os filhos. A avó, o vô, sirvam os netos. Os mais velhos servindo os mais novos aí nas casas. Que nós possamos nesse momento servir uns aos outros para logo cearmos, em nome de Jesus. Quero convidar você a pegar o seu pão e erguê-lo nesse momento. Nós temos uma comunhão, comemos do mesmo pão. Palavra que nós meditamos nessa noite, o Senhor Jesus declarou: eu sou o pão. Eu sou o pão. E nós comemos desse mesmo pão. A comunhão que nós temos no pão da vida. Que você possa erguer nesse momento o seu pão e agradecer. Agradeça ao Senhor dizendo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu pão da vida. Obrigado porque nós temos comido desse pão. Obrigado, Senhor, porque quando nós vivemos ao seu lado, nós comemos desse pão todos os dias. Comemos desse pão ao acordar. Comemos desse pão enquanto trabalhamos. Comemos desse pão enquanto nos alegramos. Comemos desse pão quando cultuamos. Comemos desse pão quando dormimos. Porque a nossa vida é uma vida de comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos a Ti, Te agradecendo por toda a prova de amor que o Senhor fez por nós, se entregando em nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode comer do seu pão nesse momento com alegria, em nome de Jesus. Depois de ter comido o pão, Jesus fala sobre o cálice, apresenta aos seus discípulos e declara: cálice da nova aliança. Nós temos comunhão com Ele, que é fruto de uma aliança. Natane, Ministério de Louvor, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus é diária, todos os dias. Lucas é casado. Todos os dias, quando você acorda, ao lado da Drica, você tem um compromisso com ela de cuidado, de comunhão, de alegria. Todos os dias que nós acordamos, nós lembramos da comunhão e da aliança que nós temos. A aliança é um compromisso. Mas a aliança também, ela tem promessa. Quando eu firmo uma aliança com a minha esposa, eu tenho a promessa de ter uma companheira comigo e dela ter um companheiro com ela. A promessa de que nós estaremos juntos, momentos felizes, momentos tristes. Essa aliança que nós temos com Deus, ela também tem essa dinâmica, tem promessa. Promessa de comunhão perpétua. Senhor, não nos abandona. Nesse momento que você vai tomar do cálice, você possa se lembrar, Ministério de Louvor, Natane, toda a igreja reunida nas casas. Lembrar da aliança que você tem com Deus. Lembre-se dessa aliança. Senhor, nós te agradecemos por esse cálice. Agradecemos pela aliança. Obrigado, Senhor, porque da sua parte essa aliança não se quebra. Porque o Senhor não trai.
O Senhor não é como o homem que mente. O Senhor não é como nós, porque nós falhamos. Nós, em alguns momentos, fazemos coisas que não te agradam, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e misericordioso. Muito obrigado, Senhor, que possamos ser fiéis a essa aliança. Como nós vimos nessa palavra, crer, ter fé, é ter firmeza, é ter constância, é permanecer, Senhor. E nós queremos sempre permanecer nessa aliança, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por poder cear nesse tempo de isolamento, Senhor. Muito obrigado pela família de fé que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Tome desse cálice com alegria, Ministério de Louvor, Natane, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quero pedir para o Lucas fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Logo em seguida, nós vamos estar orando, entregando ao Senhor esse tempo, agradecendo por esse culto. Estarei impetrando a bênção e que nós possamos juntos orar agradecendo ao Senhor. Ó Deus, eterno Pai, na Tua presença aqui estamos, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia de ceia, Pai, que tivemos aqui hoje, Pai. Muito obrigado pela Tua aliança, Pai, conosco, Pai. Mesmo sem merecer, o Senhor teve aliança conosco, Deus. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas grandes misericórdias sobre nossas vidas, Pai. Ó Senhor, venha perdoar-nos pelos nossos erros, nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que verdadeiramente a gente venha dar valor, Pai, pelo que o Senhor fez por nós naqueles dias, Pai. Naquele dia que o Senhor se entregou por nós na cruz, Deus. E que a gente possa se lembrar disso todos os dias de nossas vidas, quando a gente pensar, Pai, em desviar o caminho, quando a gente pensar, Pai, em olhar para o lado, Pai, a gente venha se lembrar do Teu sacrifício, Deus, e assim voltar a viver em santidade contigo, Pai, buscando o alvo que é o Senhor, Deus, todos os dias de nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que a caminhada é difícil, mas o Senhor mesmo nos diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, que nós venhamos ter esse bom ânimo, Pai. Que quando as coisas estiverem começando a ficar difíceis, a gente possa, Pai, marcar os nossos joelhos, Pai, no chão, Pai, a gente possa orar, Senhor, jejuar, Deus, falar contigo, ter o nosso momento de leitura e oração da palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente venha ser verdadeiramente sal e luz dessa terra, Pai, e não um sal insípido, Deus, em nome de Jesus, Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por quem Tu és em nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém. Por quem Tu és. Aleluia. Vou pedir para todo o Ministério de Louvor, fique aqui em cima, Natane, pode subir também. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo de culto. Nós vamos receber a bênção do Senhor, o Ministério de Louvor vai encerrar louvando. Que nós possamos permanecer, amados, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. Que o Senhor continue conosco. O Senhor continue sendo com todo o povo de Deus. Pai, continue abençoando, Senhor, as famílias. Nesse momento aqui, ó Pai, ao lado da minha esposa, nós oramos te pedindo. Abençoe todas as famílias nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Famílias, ó Pai, da nossa igreja, famílias que não são da nossa igreja. Guarda as famílias nesses dias, em nome de Jesus. Comunhão, alegria, provisão, em nome de Jesus. Ó Pai, com o Ministério de Louvor aqui na frente, eu apresento também diante de Ti os discípulos. Abençoa, Senhor, todos os ministérios. Toma, Senhor, a vida de cada um deles. Ó Pai, que representando aqui aqueles que Te servem, aqueles que trabalham na Tua obra, Senhor, venha abençoar todos eles, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Amém e amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus,
Nós queremos sentir o teu poder, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. E então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, ó Deus. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Para sempre, amém, Senhor. Para sempre, amém, Deus. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Graças e paz, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe sua vida. Estou passando aqui para deixar um aviso muito especial. No próximo sábado, dia 23, a partir das 3 da tarde, nós vamos estar reunidos na IMEFRE para preparar quentinhas para distribuir para moradores de rua, para pessoas carentes. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para abençoarmos pessoas além das 4 paredes da nossa igreja.
Então nós vamos estar reunidos lá a partir das 3 da tarde para a preparação dessas quentinhas, e por volta ali de 7, 7h30 nós vamos estar saindo para distribuir essas quentinhas. E uma outra coisa importante, irmãos e irmãs do grupo de risco, pessoas que têm aí crianças pequenas, você pode estar indo lá conosco na igreja para poder estar ajudando na preparação. Se você sentir no coração de preparar algo, nós lembramos também a você, leve a sua máscara, luvas nós distribuiremos para os irmãos, nós temos lá na igreja. E com relação ao pessoal que tem aí crianças pequenas, no momento em que nós formos sair para fazer a entrega, nós vamos deixar na igreja alguns irmãos que ficarão na torre de oração. É muito importante a intercessão nesses trabalhos. Esses irmãos ficarão na retaguarda intercedendo por nós que estaremos lá na rua, e você poderá ficar ali junto com seus filhos na torre de oração até que os irmãos possam regressar da rua novamente. Então fica esse convite para você. Se você quiser participar, me procure, ou procure a Natânia, a irmã Michele da Ação Social, dê o seu nome, porque nós estamos com vagas limitadas para quem vai na rua conosco, porque nós estamos indo com uma van, e quando a van encher, nós vamos encerrar aí as inscrições, os irmãos puderem participar, porque nós não teremos mais vagas. Mas caso a van encha e ainda tiverem pessoas querendo participar, você pode ajudar na montagem das marmitex, e no momento que os irmãos forem sair para distribuir, você pode ficar na torre de oração, ficar na intercessão. Será um tempo de bênção. Eu louvo a Deus porque nós temos recebido doações e nós temos a possibilidade de continuar servindo com a cesta básica e também preparando essas quentinhas para distribuir. Amém, amados? Lembrando, você que conhece alguém que precisa de um auxílio, uma cesta básica, ou talvez até mesmo você esteja precisando, entre em contato conosco para que nós possamos também estar abençoando você ou a pessoa que você conhece, tá bom? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Um grande abraço na sua família, que Deus abençoe todos vocês.